Vamos então atualizar todas as informações. E vamos agora diretamente aqui para São Paulo, porque o governador Rodrigo Garcia libera repasse para implantação da unidade de transplantes de medula óssea no Instituto do Câncer. A Beatriz Manfredini está acompanhando. O governador também anunciou a ampliação dos atendimentos para leucemia no hospital. Muito bom dia, Beatriz. Bom dia para você, Marcelo, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, a segunda edição. Pois é, são 2 anúncios que devem acontecer daqui a pouquinho com o investimento do governo do estado de São Paulo de 7,5 milhões de reais. Serão reformas que vão começar a serem feitas agora no segundo semestre de 2022, no 22º andar aqui do Instituto do Câncer do estado de São Paulo. Nesse 22º andar, então, vão ficar 8 novos leitos para os pacientes que forem fazer transplante de medula óssea. Eles vão agora ter esse espaço e aqui o Instituto deve conseguir realizar, ao término das obras, 108 transplantes de medula óssea por ano. Além desses 8 leitos, então, para esses pacientes, terão outros 10 leitos que serão colocados também no 22º andar, aí para os pacientes que têm leucemia aguda, para isolamento e tratamento da necessidade desses pacientes. As obras, então, devem começar ainda agora neste segundo semestre de 2022 e devem ficar prontas, serem finalizadas agora no primeiro semestre de 2023. A gente vai acompanhar esse anúncio que será feito pelo governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que deve chegar aqui ao Instituto do Câncer do estado de São Paulo daqui a pouquinho, evento que conta também com a presença de outras autoridades, como o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, também o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, e o secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Amarco. Claro, Marcelo, que a qualquer momento, com novidades saindo aqui desse evento, a gente chama vocês e entra ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Exatamente, Beatriz, percebo que você está com máscara, no ambiente aí da saúde, e a gente observa também que é uma agenda contínua do governador, ele é candidato à reeleição. Claro, todo dia tem que estar na rua com pauta, Beatriz? Marcelo, o governador está com uma agenda intensa já há algum tempo, inclusive hoje saiu uma pesquisa Datafolha sobre a aprovação dele, do governo dele aqui no estado de São Paulo, ele que ficou com o governo depois da saída do ex-governador João Dória. Rodrigo Garcia era vice de João Dória saiu para tentar disputar a presidência da República, acabou desistindo, mas agora então Rodrigo Garcia ficou com o governo e tenta então a reeleição. A agenda dele está bem intensa, principalmente no interior de São Paulo. Ele tem rodado bastante a outras cidades aqui do estado e também faz uma agenda agora bem intensa aqui na capital, principalmente ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Rodrigo Garcia, ele é do PSDB, se filiou recentemente ao PSDB. A gente lembra que Ricardo Nunes é do MDB, os partidos aí que fizeram uma aliança nacional na chapa que é encabeçada por Simone Tebet ao Palácio do Planalto. Ainda não tem um vice definido, mas esse vice deve ser do PSDB, então essas alianças vão se replicando também nos estados e aqui então o Ricardo Nunes acaba aparecendo bastante ao lado de Rodrigo Garcia, também uma forma aí de demonstrar esse apoio, fazer com que Garcia alavanque nas pesquisas, ele que vem figurando ali mais ou menos no 3º lugar, Marcelo? Beatriz Manfredini, daqui a pouco você volta então ao lado do governador Rodrigo Garcia e nessa agenda importante da saúde aqui em São Paulo. Para comentar as notícias conosco nesta sexta-feira, no Jornal da Manhã, segunda edição, está conosco Miguel Daúde. Muito bom dia, Daúde. A gente sabe aí que o Rodrigo Garcia tem que correr contra o tempo. Ele ainda é desconhecido, claro que ele vinha já numa articulação política muito forte, antes mesmo da saída de João Dória, já havia esse acordo. Nós tivemos aquele episódio que o Dória quase ficou no governo, todo aquele mal-estar, mas de qualquer forma, Rodrigo Garcia vinha elaborando aí, é um político experiente, estava no DEM há muitos anos, depois foi para o PSDB para poder herdar o governo e ser candidato pelo Ninho Tucano aí. Ele tem um trabalho há muito tempo junto aos prefeitos e, Daúde, nós temos aquele cenário também o seguinte, A eleição é muito forte, é nacional, Nós temos os candidatos se colocando, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, a terceira via que acabou com Simone Tebet. A eleição para o governo do estado, em geral, as pessoas vão decidir mais próxima aí da eleição, os nomes estão sendo definidos. Márcio França, o que tudo indica, vai sair do páreo num acordo com o PT. O PT queria Marina Silva como vice, ela vai ser
sair para deputada federal, porque para ajudar a rede ter o coeficiente eleitoral lá, uma situação bastante complicada. O mesmo vai fazer o Boulos pelo PSOL. Como é que você observa? Então nós teremos aí o Haddad, o Rodrigo Garcia e o ex-ministro Tarcísio de Freitas. Eu imagino, Miguel, o seguinte: a presença de Márcio França poderia tirar votos do Rodrigo Garcia e também tirar votos ali do Tarcísio de Freitas. Sem ele, eu não sei se isso fragiliza a candidatura de Fernando Haddad. Muito bom dia, Miguel. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Pois é, Marcelo, você aborda um ponto que é exatamente o que está se discutindo, as dúvidas, né, que existem hoje. Bom, com a saída do candidato Márcio França. Márcio França, o que ocorre? Pela pesquisa que nós vimos ontem, ela acaba fortalecendo o Haddad em relação aos outros candidatos. Com ele no páreo, o Haddad tem um número menor de votos e ele fica em segundo lugar na frente do Tarcísio e do atual governador. Então, existem duas correntes, né, dentro do PSB, né, e do PT. Uma corrente acha que ele tem que continuar, porque ele tiraria votos do interior, tanto do Tarcísio quanto do atual governador, e ajudaria o Haddad se eleger. Outras acham que não, que ele saindo, ele acaba transferindo muitos votos para o Haddad, que isso nessa pesquisa mostra mesmo, que ele dá um salto, o Haddad dá um salto bem grande, de quase 10 pontos, com a saída do Márcio. Aí abre espaço, ele será candidato a senador, e possivelmente ocupa, né, o espaço de um possível candidato a senador, já que o Datena desistiu, não é mais candidato, de outro candidato que possa ser indicado por Tarcísio ou na outra chapa. Então, portanto, ainda é um cenário que não está definido, mas a saída dele ou a permanência dele, Marcelo, vai sim ajudar o Haddad. Não tem discussão sobre isso. Mas agora eu só queria fazer um comentário, Marcelo. Você já tomou café nesses bandejões que existem, que custa parece que 50 centavos, R$1, o almoço R$1,50? Você vê que nada como uma eleição para levar esses políticos a tentar se juntar ao povo, né, Marcelo? Sem dúvida, né? Eu, inclusive, como você falou, o então governador Geraldo Alckmin, numa data, um Natal ou Ano Novo, agora na véspera, evidentemente, ele foi lá almoçar num bom prato e a gente almoçou, toda a imprensa almoçou juntamente com ele. Nessa fase, então, de campanha, né, pré-campanha, que não existe campanha, mas já a gente sabe que existe campanha, mas não existe na prática, né? Vamos fingir que não tem. Então, de fato, né, Miguel, é hora de chegar no povo, né? É hora de ir para a rua, carregar a criancinha, beijar, né? A gente sabe como é que funciona. Então, a avaliação do PT era essa, né, Miguel? Que, olha, o Márcio é do PSB, é ligado a mais o eleitor de esquerda, então vai trazer tudo pro Haddad. Mas eu acredito que o Márcio França, ele trafega aí por outros ambientes. Eu não sei se essa estratégia do PT vai acabar dando certo, porque ela vai fragilizar, num primeiro momento, vamos supor, mesmo na fase áurea do ex-presidente Lula, quando ele foi reeleito, elegeu poste a Dilma, nós tivemos aquela situação que nunca o PT ganhou aqui em São Paulo, né? E, inclusive, o PSDB vencia no primeiro turno com Geraldo Alckmin com extrema facilidade. Agora fica a expectativa, de fato, como seria esse segundo turno, né? Algo que muito se especula o seguinte: quem for com Haddad no segundo turno teria uma grande vantagem, seja o Rodrigo Garcia e seja também justamente aí Tarcísio de Freitas. E se fosse o Márcio França, os dois iam se matar ali, iam se pegar, PT, PSB, mas de qualquer forma ficaria com esse campo mais à esquerda aí no estado de São Paulo, Miguel. Exatamente. O que nós percebemos, né, tem essa pesquisa que inclusive a Jovem Pan News divulgou ontem, mostra, Marcelo, que no voto espontâneo, aquele que o eleitor dizem quem vai votar sem ter os nomes dos candidatos, né, na mão, há um empate entre Haddad e Tarcísio, e um número de indefinidos muito grande.
né? Como você colocou logo na abertura, existe aí quase 70% de eleitores que não sabem quem vai votar aqui em São Paulo. É uma indefinição ainda muito grande, e isso, sem dúvida nenhuma, na medida em que vai se aproximando o pleito, isso vai diminuindo, e aí nós percebemos quem pode, sim, já de início ser o governador de São Paulo. Mas uma coisa importante, Marcelo, hoje, quando nós olhamos os candidatos, né, ao governo de São Paulo, quem são as pessoas mais conhecidas do povo, né, por questão de um recall, que é o Márcio França, é bem conhecido, que já foi candidato, já foi governador. Tem também o Haddad, que já foi prefeito, já disputou a eleição, né, para a presidência. Agora, Tarcísio, né, e o atual governador, eles não têm uma projeção junto ao eleitor. Mas o que surpreende muito, né, eu acho que aqui é uma análise que todos podem chegar a essa conclusão, que o Tarcísio não é uma pessoa também muito conhecida. Foi o ministro, né, do presidente Bolsonaro, com bons resultados na sua gestão, mas um resultados que não chega no povo mesmo, naquele que, né, no povão. E hoje o Tarcísio surpreende, né, por ser, né, uma pessoa que não é do estado de São Paulo, né, não é daqui, é de outro estado, e ele aparece já na pesquisa espontânea ali, junto com Haddad. Então, Marcelo, a gente pode sim ter surpresas, né? Tanto o lado do vice, do atual governador, que é muito forte no interior do estado, e a gente sabe que os eleitores do estado de São Paulo, eles têm um nível de conservadorismo muito grande, né? E isso pode determinar a eleição. E esse conservadorismo do paulista tem uma rejeição muito grande pelo Partido dos Trabalhadores. Tinha uma adesão muito forte ao PSDB, como você colocou, mas o PSDB hoje está destruído, está esfacelado. Então, a grande possibilidade aí do Tarcísio e do atual governador, saindo o Márcio França da disputa, sem dúvida nenhuma, seguramente, né, um desses dois, eu vejo já o Tarcísio em vantagem, né, por ser uma pessoa aqui desconhecida, não ser do estado, em relação ao atual governador. Então, portanto, vamos esperar deixar a situação evoluir um pouco, e também o cenário geral para presidente da República terá uma influência muito grande. Esse cenário começa a se definir com os benefícios aí implantados lá para agosto, mais ou menos setembro, nós temos uma definição mais clara do cenário nacional e do cenário estadual, Marcelo.